pra cima, e mais pra cima, e mais pra cima, e mais pra cima. Olhão aberto, que coisa linda. Esse é o boneco de Olinda. Bora, bobó, olha o bonecão de Olinda. Bora, bobó, bora, bobó, bora, bobó. E Jesus é o Senhor, declara. Jesus é o Senhor. É a micareta do amor. Jesus é o Senhor. É o carnaval do Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Vai. Jesus. Eu vou levantar o povo que está sentado e vou levar para dançar lá em cima. Deixa eu ver quem está sentado. Vocês vieram por enquanto para ficar sentado. Quem tiver doente não precisa levantar. Está com dor nas costas. Levanta, levanta. Levanta. Em nome de Jesus, levanta agora. Aleluia. Levanta, levanta, vai. Quem não levantar vai morrer amanhã. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus. Agora é assim, ó. Pega o braço do irmão. Pega o braço do outro irmão. Pega o braço do irmão. Pega o braço do outro irmão. Pega a perna do irmão. Pega a perna do outro irmão. Pega a perna do irmão. Pega a perna do outro irmão. Na cabeça do irmão. Na cabeça do outro irmão. Na cabeça do irmão. Na cabeça do outro irmão. Bora, papá. Bora, papá. Bora, papá. Vai. Bora, papá. Joga tudo na introdução. Agora, a introdução todo mundo. Mais uma vez. Glória a Deus. Oh, glória. Levanta a mão, vai. Dois pra lá e dois pra cá. Bem brega agora, tá, senhor? Jesus é o Senhor. Quem trem mais cafona, vai. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é. Dois pra lá, dois pra cá. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Único Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é. Pra terminar assim, ó. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor. No último, Jesus é o Senhor. Você já sabe, é para atrever esse lugar, amém? É o Senhor. Busca lá embaixo o fôlego, ó. Cuidado para não vomitar aí o que comeu no almoço, hein? Jesus é o Senhor. É o Senhor. Irmão, você não tem ideia o tanto de mal que sai da sua vida como você louva a Deus. Você não faz noção. É o Senhor. E agora? Jesus é o Senhor. Se esse aplauso é para Jesus, pode ser bem melhor. Faz barulho aí para Jesus. Glória a Deus. Amém.
Amém. Leva a mão no teu coração e fala assim: obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigada, Jesus. Os meus planos são teus. Os meus planos. O meu próximo segundo é teu. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Me rendo à tua voz. Me rendo à tua voz. Eu me abro ao teu Me querer. abro ao teu querer. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Levanta a tua mão agora o máximo que você puder. Sim, Senhor, fala. Sim, Senhor. Eu sei que os passos Eu sei que os passos que eu dei sem você que eu dei sem você só me fizeram fracassar. só me fizeram fracassar. Mas eu voltei. Mas eu voltei. Nesse domingo, na comunidade Sacramento de Amor, Sacramento eu voltei. Eu voltei. Glória a Deus. Vamos cantar? Yeah. A música é conhecida. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Senta ainda não, fica de pé um pouquinho, você consegue. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer teus planos. É para Jesus que você está cantando, não é para mim. Canta para Ele, se você consegue, fica de pé. Os passos que eu dei sem você, vai. Os passos que eu dei sem você só me fizeram fracassar. E o tanto que eu já chorei. Isso, fala pra ele. Eu? Me arrependo dos meus planos. Essa música é a nossa história. Fala pra ele, sem ti nada posso fazer. Nada posso fazer. Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Levanta a mão lá em cima, vai, canta. Os meus passos são teus. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. O meu próximo minuto é teu. Se não for pra ser assim, ó. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Dou minhas mãos para ti. Fecha os olhos e confio em ti. Fecha os olhos e confio em ti. Desce, leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for para ser assim, se não for assim, dou minha mão para ti. Dou minhas mãos para ti. Fecha os olhos e confio em ti. Peça, leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Levanta a tua mão, solta a tua voz. Você que já ora no Espírito, começa a orar em línguas agora. E nessa oração de entrega da tarde, que antecede a pregação do Padre Francisco, vai se deixando levar agora pelo Espírito de Deus. Quantas vezes você se deixou levar pelas suas vontades, pelos prazeres, pelo desejo da tua carne, e você chorou, irmão. Entrega agora, Senhor, eu me leva, Senhor, com teu Espírito. Me leva com teu amor. Vai, solta a tua voz, vai orando, vai entregando para Ele. Jesus, a partir de hoje eu não sou mais a mesma pessoa. A partir de hoje eu serei diferente, Jesus. Eu vou lutar, Senhor, até sangrar, Deus, em busca da minha santidade. Sim, Senhor, eu quero fazer a diferença na minha casa, na minha família, no meu trabalho. E os meus passos são o meu próximo minuto. O próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. dou minha mão para ti. Dou minhas mãos para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. É o seguinte, eu falei aqui no começo, a Bíblia ensina que Jesus é a cabeça e nós somos o
Nós somos o corpo, amém? Segura na mão do irmão aí agora, vai, segura. Segura. Irmão, não importa, eu sei que você está suado, mas não é um suor mundano, é um suor celeste, cheio de santidade agora. Tem Espírito Santo nesse suor, amém? Aperta a mão desse irmão aí agora. Fala, meu irmão, fala para ele. Irmão, Se deixe levar. se deixe levar. Se deixe levar Se deixe pelo infinito amor de Deus. pelo infinito amor de Deus. Vamos embora. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Não dá para voltar. Não dá para olhar para trás. Não dá pra olhar pra Jesus te ama. trás. Jesus te Levanta a ama. mão desse irmão lá em cima, vai. Os meus passos. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Tome a mão. Tome as mãos para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. As vozes. Os meus passos. Os meus passos. O meu próximo. Dou-me a mão. Dou-me a mão. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos. Os meus passos são teus. Meu próximo. Meu próximo minuto é teu. Se não for assim, Se não for assim, não me deixe. dou-me a mão. Dou-me a mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Você pode se assentar, se assente agora, ainda em clima de oração. Estende as suas mãos para o Padre aqui agora. Vamos rezar uma Ave Maria por ele mais uma vez, o consagrando a Nossa Senhora, que ela o conduza nessa pregação da tarde. Por isso, juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, eu sei que neste momento o medo tem tomado conta do coração de algumas pessoas, porque nós já passamos da metade do dia. Foi muito bom tudo aquilo que vivemos até agora, mas você tem medo de voltar para casa, medo de cair novamente, de voltar novamente a viver o que viveu até agora. E o Senhor traz a mim uma palavra, isso não estava no script, e o Senhor diz: não tenhais medo, pequenino rebanho, porque é do agrado do vosso Pai vos conceder o reino. É do agrado do vosso Pai vos conceder o reino. Por isso, em nome de Jesus, eu quero dispersar todo medo, toda insegurança em relação a esta nova vida que Deus tem para você. Daniel conduzia aqui e dizia, motivava vocês a dizerem: eu não quero mais ser o mesmo. Sim, esse deve ser o desejo do nosso coração.
Mas para que isso aconteça de fato, o Senhor nos diz: não tenhais medo, pequenino rebanho, porque é do agrado do vosso Pai vos conceder o reino. E esta pregação justamente quer nos ajudar a dar estes passos. Porque quando nós participamos de um encontro, quando nós vivemos uma experiência com Deus, logo depois deste encontro, até mesmo nos momentos finais dele, muitas vezes nós iremos nos perguntar: tá, e agora? Como é que eu faço? Como dar uma resposta diferente? Como viver diferente? E ainda gostaria de trazer a vocês aqui uma imagem bíblica, uma passagem bíblica que talvez nós nunca tenhamos olhado para ela dessa forma. Quando o filho mais novo voltou para casa, o pai fez festa. O pai deu roupa nova, sandália, anel. O pai matou um novilho gordo. Mas como é que você acha que foi o dia seguinte depois da festa? Porque, veja, muitas vezes as experiências que nós vivemos, elas ficam impregnadas em nós. E às vezes nós nos acostumamos tanto a ser escravos, que nós não sabemos como ser livres. É aquela história, você já ouviu aquela história de amarrar cachorro com a linguiça? Ou então, quando, não sei se você já fez essa experiência, você põe uma corrente no cachorro, e ainda que esta corrente não esteja atrelada ali à coluna, o cachorro vai achar que ele está preso. Mas é só ele sair e ir, ele não está preso. Mas porque ele não percebe, ele não tem essa percepção, ele vai ficar parado ali, como se tivesse atado a coluna. Então, é importante e é necessário nós aprendermos a ser livres. Nós aprendermos a viver nesta libertação. Por isso esta pregação de agora nos diz: permanecei liberto, como filho amado de Deus. E nós vamos pegar em Colossenses, capítulo 1, de 13 a 20. Colossenses capítulo 1, 13 a 20. Foi Ele quem nos libertou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino de seu Filho amado, no qual temos redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele, e é para ele que existem. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia, pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e por ele reconciliar consigo todas as coisas, estabelecendo a paz por seu sangue derramado na cruz, tanto na terra como no céu. Palavra do Senhor. Já vou explicar o porquê dessa passagem,
Mas antes eu queria partilhar uma coisa com vocês. O carisma da comunidade Âncora de Amor trata muito sobre a filiação. Por isso que eu tenho batido muito nessa tecla, né? Porque a gente prega o carisma. Provavelmente você já escutou em alguma pregação ou então em alguma formação que pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus, certo? Já ouviu isso? Isso é crer nisso? Nós sabemos disso, é uma realidade que é evidente para nós. Mas uma vez eu fui, acho que, se eu não me engano, foi um dia em que o Evangelho falava, acho que foi na liturgia do batismo do Senhor. E assim como em outras vezes, quando eu ia falar do batismo de Jesus, sempre acabava falando sobre o nosso batismo. Só que eu me deparei com uma pergunta. Aí eu pensava o seguinte: bom, várias vezes eu disse, e isso é verdade, porque recebemos da igreja e nós cremos, de que pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Mas aí me pintou uma dúvida: o que é ser filho de Deus? Você sabe? Você já parou para se perguntar isso? O que é ser filho? Porque se nós não sabemos o que é ser filho, como é que nós vamos ser? Né? Nós podemos dizer: eu sou filho de Deus, fui batizado, eu sou membro do corpo de Cristo. Tá, mas o que é ser filho de Deus? E eu perguntei para Jesus: Jesus, o que é ser filho de Deus? Perguntei para o Pai: o que é ser filho de Deus? E naquele dia o Senhor não me respondeu. O Senhor não me elucidou, não me esclareceu o que é ser filho. Mas um tempo, rezando com os membros da comunidade, nós estávamos rezando com a passagem do batismo de Jesus. E naquele dia o Senhor me deu uma resposta. O Senhor me disse assim: você quer saber o que é ser filho? Eu disse: sim, eu quero. Eu preciso, na verdade, né? E Ele me disse: olha para o meu filho Jesus. Quando Jesus é batizado, né, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, e vai se ouvir uma voz do céu: este é o meu filho amado, escutai-o, né? Então o Senhor me dizia: olha para o meu filho Jesus, e nele aprenderás o que é ser filho. Por isso essa passagem, ela dizia: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo o que existe foi nele criado e existe por causa dele. Ou seja, Jesus é o protótipo da filiação. Por isso, o Senhor nos deu a dimensão de que nós, todos nós aqui, nós somos filhos no Filho Jesus. Filhos no Filho Jesus. E somente nele nós podemos ser filhos. Sem Jesus não há filiação. Sem Jesus nós não somos filhos de Deus. Até porque, o que diz lá no começo da passagem, foi Ele quem nos retirou das sombras, foi Ele quem nos retirou das trevas e nos colocou, nos implantou, nos enxertou no reino do seu Filho bem-amado. O Senhor, por meio de Jesus, nos retira das trevas e nos enxerta no reino de Cristo, no corpo de Cristo. Por isso que nós falamos, né? Somos membros do corpo de Cristo, porque nós fomos enxertados nele. E sem Jesus não há filiação. Sem Jesus nós não podemos viver esta filiação. E aí, por consequência, nós sempre voltaremos
a viver como antes. Ele é o primogênito, o protótipo, a forma. Nele está a forma da filiação. Pelo batismo, nós somos mortos com Cristo e renascidos nele, e por isso nós somos filhos. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte sobre esta questão da filiação e sobre esta dimensão do batismo. A filiação divina é uma nova vida que nos permite dirigir-nos a Deus e invocá-lo como Abba Pai. Ou seja, isso é catecismo da igreja. A filiação divina é uma nova vida que nos permite dirigir-nos a Deus. Ou seja, nós temos acesso a Deus. Embora muitas vezes achamos que não, nós temos acesso a Deus. Nós podemos nos achegar, nós podemos nos aproximar dEle, nós podemos falar com Ele, nós podemos desabafar com Ele, nós podemos apresentar as nossas feridas, as nossas angústias, as nossas lutas. Nós podemos nos dirigir a Deus. Antes não, havia entre nós e Deus um abismo, uma cisão. Mas Cristo, em suas linhas de amor, irá religar estes fios que foram rompidos. Aquele fio que havia se rompido por conta do pecado original, ele foi religado e nós temos acesso a Deus. Nós podemos nos dirigir a Ele. Só que nem sempre nós o fazemos, porque temos preguiça, ou porque achamos que não podemos, porque nos achamos indignos, porque nós queremos as coisas mastigadas e prontas. Nós não falamos com Deus, porque muitas vezes nós seguiremos muitas pessoas que estão despontando, e aqui não é uma crítica, tá? Mas às vezes a gente vai ter facilidade em seguir pessoas, porque a gente quer tudo mastigado. Nós não queremos entrar na peleja da escuta. Nós queremos que alguém dê uma palavra de bandeja para nós, mas veja, nós temos acesso a Deus. É claro, nós podemos rezar uns pelos outros e ser boca de Deus, sem sombra de dúvida, mas nós temos acesso a Deus. Nós podemos falar com Ele, nós temos este poder, nós temos esta capacidade, mas às vezes a gente quer as coisas mastigadas. Nós não falamos com Deus, nós não levamos para a oração as nossas questões, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Quantas vezes, diante de uma situação, diante daquilo que você tem para resolver, você para diante de Deus e pergunta: Senhor, o que devo fazer com isso, com aquilo? Como eu devo me comportar diante desta situação? O que devo fazer diante desta realidade? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós submetemos ao Senhor, nós submetemos a Jesus as nossas demandas? Porque proclamar Jesus como Senhor, igual nós proclamamos aqui, passa por isso. Submeter a Ele as nossas decisões, submeter a Ele aquilo que nós precisamos resolver, submeter a Ele as nossas lutas. E é justamente por isso que nós temos medo de voltar para casa, porque não queremos pagar o preço.
nós não queremos entrar na peleja. Nós queremos uma solução fácil. Mas o Senhor hoje nos convoca para a luta como filhos de Deus. Outra coisa, nós não nos valemos do Espírito que habita em nós. Nós não dizemos, pelo batismo nos tornamos filhos de Deus, templos do Espírito, não é isso? Ou seja, o Espírito Santo habita em mim. Espírito Santo, eu estou com uma questão aqui. Olha, eu estou na luta, está difícil, vem sobre mim. Vem sobre a minha luta, vem sobre a minha ferida, vem sobre esta questão. E responda em mim uma resposta que eu não sou capaz de dar. Nós não nos valemos desta ação do Espírito. Nós não temos esperança. Esperança é uma das virtudes teologais. E este ano nós estamos no ano da esperança, né? Peregrinos na esperança nós somos. O Senhor me deu o entendimento de que as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, elas são ferramentas que Deus concede aos filhos. Para quê? Para que estes possam ir para o céu. Hebreus 6:19. A esperança é como âncora que rompe o véu e nos faz adentrar no santuário. Então, são ferramentas que Deus nos concede para a luta. São ferramentas que Deus nos concede para caminharmos de volta para a casa do Pai. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, você já se atentou a isso, mas estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para casa. Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem. E a cada dia estamos voltando para casa. Por isso Deus nos concede estas ferramentas para que, como filhos, lutando como filhos, possamos voltar para casa, possamos voltar para o Pai. Mas o grande problema é que, como filhos, nós vivemos como escravos, como órfãos. Nós insistimos em voltar para a orfandade. Nós insistimos em voltar para o lugar da orfandade. Então hoje aqui, mais uma vez, o Senhor nos devolve para o lugar da filiação. O Senhor nos transplanta do reino das trevas e nos coloca no reino do seu Filho bem-amado, nos recordando desta filiação, nos recordando desta pertença, nos munindo novamente das armas dos filhos. Mas para podermos reconhecer isso e para podermos dar os passos necessários, nós precisamos entender: não existe filiação sem Jesus. Então, na vida de Cristo, nós vamos descobrir o que é ser filho, como um filho deve ser, como um filho deve viver. E vivendo a vida de Cristo, nós saímos da orfandade. Você vai repetir comigo: na vida de Cristo, vamos descobrir o que é ser filho, como um filho deve ser, e viver a vida de Cristo nos faz sair da orfandade. Amém. Então, em toda a ação, em toda a vida de Jesus, nós vamos encontrar como deve ser a nossa vida, porque Ele é o protótipo, Ele é a forma.
você não dormir agora, você vai esticar o braço um pouquinho. Eita glória. E você vai dizer comigo: Jesus, eu estou entendendo agora, mas eu preciso de mais. Pode falar comigo. Amém. Pode abraçar o braço aí. Então agora nós vamos reconhecer na palavra, vamos reconhecer na vida de Jesus quais são os atributos de filho, porque para ser filho a gente precisa saber como que um filho deve viver. Então, primeiro atributo do filho: o filho, ele tem comunhão perfeita com o Pai. João 14, (8 a 11). Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. O Filho tem comunhão perfeita com o Pai. Então nós precisamos ser um com Deus. Nós precisamos ser um com o Senhor. Nós precisamos passar tempo com o Senhor, gastar tempo com o Senhor. Às vezes a gente vai dizer assim: eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo escutar o que o Senhor tem a me dizer. Como é que você vai escutar a Deus se você não conhece a voz dele? Provavelmente você já viveu isso. Alguém te ligou, alguém muito próximo, e essa pessoa tentou pregar uma peça, fazer um trote contigo. Aí a pessoa começou a falar, querendo te enganar. Você fala: ô fulano, eu sei que é você. Já aconteceu isso? Por quê? Você conhece a voz dele, não é? Por quê? Porque você convive com ele. Você tem muito tempo com essa pessoa. Você vive muito tempo com essa pessoa. Então esta proximidade te fez conhecer a voz dele. Como é que nós ouviremos a Deus? Como é que saberemos que é o Senhor que está falando conosco, se nós não gastamos tempo com Deus? Se nós não estamos com Ele? Como é que ouviremos? Como é que saberemos que é Ele que fala conosco? Justamente porque o conhecimento gera em nós intimidade. E é justamente por isso que o Filho precisa estar em comunhão com o Pai, para que nesta comunhão conheça a Deus. E aqui veja, isso é bíblico, é retornar às origens, é retornar à nossa essência primeiro, porque no jardim, Adão e Eva caminhavam com Deus. É voltar à forma original. Caminhar com o Senhor, andar com o Senhor, é voltar à forma original. É restaurar a imagem e semelhança que somos de Deus. Caminhar com o Pai, falar com Ele. Então este é o primeiro atributo do Filho. Ok? Amém? Deu para entender?
Vamos para o segundo então. Segundo atributo do filho: ter clareza da relação com o pai. Então, aquilo que nós falamos um pouco ali na primeira pregação. Deus não é rival. Deus não é inimigo. Mas além disso, ter clareza da relação que temos com o pai é reconhecer a nossa dependência. Nós estamos em um tempo aonde dizer que nós somos dependentes é vergonhoso. Nós estamos em um tempo de emancipação, de revolução sexual, revolução industrial, revolução disso, daquilo. O homem proclamou a sua independência. Nós sempre fomos e sempre seremos dependentes de Deus, ainda que não reconheçamos, ainda que não queiramos. E antes mesmo do pecado original, nós já éramos dependentes de Deus. Isso não foi algo que surgiu depois da queda. Só que a grande diferença é que para o homem, antes do pecado original, não depender de Deus não era um problema. O homem sempre foi dependente de Deus, mas por conta do conhecimento do bem e do mal, reconheceu esta dependência, e esta dependência se tornou para ele um problema grandioso. Quando o homem se descobre nu, quando ele descobre a sua nudez, ele reconhece a sua vulnerabilidade. Eu estou vulnerável, eu estou sujeito, eu estou em risco. Mas ele sempre foi assim. Mas porque agora já não há comunhão com o Pai, porque houve uma cisão, porque Deus se tornou rival, depender dele se tornou algo ruim. Como é que eu vou depender do meu inimigo? Como é que eu vou depender do meu rival? Então o filho, ele reconhece a sua dependência do pai e não tem problema com isso. Na adolescência, qual é uma das principais motivações que nos impulsiona? A gente tem uma grande necessidade de fazer sozinho as coisas, para provar que a gente não precisa de ajuda, não precisa de ninguém, não preciso de ninguém. Nós sempre dependeremos de Deus, querendo ou não. Mas à medida que nós nos permitimos depender dele, as coisas caminharão melhor para nós. Então o filho precisa reconhecer-se dependente de Deus. Isto não nos diminui. Isso não te faz menos homem, não te faz menos mulher, não te faz menos pessoa. O outro atributo do filho nessa questão aqui é o que consiste em ter clareza da relação com o pai. É não ter medo de ser pequeno. Presta atenção, aqueles que se fizeram pequenos no reino se tornaram grandes. Quem é o brinquedo de Deus? Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela disse: crescer-me é impossível. Eu não consigo alcançar o patamar dos grandes santos. Por isso, Senhor, os teus braços, as tuas mãos são o elevador que me leva para o céu. Jesus, eu não consigo subir sozinho, por isso eu vou subir no elevador, que são os teus braços, para que tu possas me levar. São Paulo, ele vai dizer:
quando eu estou fraco, é que sou forte. Isso é ser pequeno. É ser pequeno. Nós não podemos ter medo de ser pequenos. Não precisamos temer, depender de Deus. Porque quando nos permitimos, nós conseguimos alçar grandes voos. Eu lembrei aqui uma vez, estava muito cansado mesmo, a cabeça fadigada, não conseguia pensar direito, e a vida não para, né? A vida continua. E Jesus, eu preciso celebrar a Eucaristia, eu preciso fazer homilia, mas eu não estou em condições de pensar. Faz em mim, porque eu não posso fazer. E aí celebrei, preguei. Depois veio alguém: padre, nossa homilia de hoje foi para mim assim muito importante, me ajudou nisso, naquilo. Falei: olha, eu não tinha condições de fazer, mas eu me permiti depender de Deus. Eu não estava conseguindo raciocinar, mas Deus falou em mim e através de mim. Ter clareza da relação com o Pai também passa pelo reconhecimento da glória de Deus. Jesus vai louvar ao Pai com frequência, então reconhecendo a glória do Pai. Ele disse assim, um trecho do Evangelho: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes os mistérios do reino aos sábios entendidos e revelastes aos pequenos. E o Senhor, no final de 2023, a comunidade estava rezando, o Senhor nos dizia que o louvor é a arma dos filhos. Então, diante das provas, diante das situações, naquele ano o Senhor nos chamava a louvar, porque o louvor é a arma dos filhos, reconhecer a glória de Deus. Então, ter clareza da relação com o Pai é chegar à conclusão: tudo é do Pai, tudo é de Deus. Uma vez a Chica, que é fundadora da comunidade Oásis, lá do Rio Grande do Sul, ela disse que estava conversando com Deus sobre oferta, e o Senhor a convidava a entregar a Deus o que era dela. E de imediato ela pensou, né, já vou entregar os meus atributos, a minha pregação, a minha comunidade. E aí quando ela foi entregar, o Senhor disse: não, eu não quero isso. Mas o Senhor falou para eu entregar. Tá, mas quem foi que te deu isso? Fui eu quem te dei. E aí ela perguntou para o Senhor: tá, mas se for pensar assim, tudo foi o Senhor que me deu. O que eu posso te entregar então que é meu, que não foi o Senhor que me deu? E o Senhor respondeu para ela: a sua adesão. Isso é nosso. Deus se manifesta, Deus faz cair o fogo, Deus faz transbordar, e assim vai. Mas a resposta é nossa. A resposta é nossa. Isso é o que você traz em ti, que Deus quer, que é exclusivo teu, a resposta. Então, somos chamados a reconhecer: tudo é do Pai. Amém? Ok, o segundo atributo do filho, ter clareza da relação com o Pai. Podemos ir para o terceiro? Sim ou não? Então vamos lá. Terceiro atributo do filho:
ter clareza de quem é e saber o que pode fazer. Então aqui entra o autoconhecimento. Eu sou filho, e o que eu devo fazer, né? Esta é uma das grandes perguntas que vai muitas vezes assolar o nosso coração. Quem eu sou? Quem nunca se perguntou isso? Todos nós, em algum momento, já nos perguntamos: quem eu sou de verdade? Não é? E ainda mais de uma vez, na verdade, né? É uma pergunta que a gente faz com muita frequência: quem sou eu? Quem eu sou? E nós podemos dar uma resposta que vai se desdobrar em muitas questões. Eu sou filho, herdeiro e co-herdeiro, sou templo do Espírito. Vamos falar isso? Eu sou filho, herdeiro e co-herdeiro, sou templo do Espírito. Então, meus irmãos, aqui para a gente poder esmiuçar este terceiro atributo, nós precisamos lembrar de como é que nós somos criados. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Justo? É isso, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto quer dizer que a imagem de Deus está em mim. Então, vamos falar primeiro da imagem. Existe algo divino em mim. Você já parou para pensar isso? Existe algo divino em você. Existe algo imortal em ti, que viverá para sempre. Você sabe o que é isso? Eu acho que eu escutei aí. Isso, muito bem. A nossa alma. E é justamente aqui que reside a diferença entre nós e os outros seres criados. E é por isso que nós podemos ir para o céu ou para o inferno, porque temos alma. A nossa alma, ela é imortal. Então, existe um selo em nós de imortalidade. Existe um selo em nós de eternidade. Isso é ser imagem de Deus. E à medida que nós temos esta dimensão, que somos destinados para a vida eterna, que o nosso lugar é o céu, que Deus tem mais para nós, nós iremos modular aquilo que viveremos nos dias de hoje. Beleza, esta é a imagem. Mas o que é ser semelhante a Deus? A semelhança, no que consiste? Foi outra pergunta que eu fiz para Deus um tempo atrás. Semelhança quer dizer que nós podemos, eu, você, cada um de nós podemos participar da glória de Deus. Isso é ser semelhante a Deus. Nós podemos participar da santidade de Deus. E nós podemos viver uma vida no Espírito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Com o pecado original, a imagem foi distorcida. Mas nós não deixamos de ser imagem de Deus. Mas com o pecado original, nós perdemos a semelhança. Você já reparou que no Antigo Testamento, a ação do Espírito, ela era restrita a um acontecimento? Então, o Espírito de Deus, ele vinha, agia sobre uma pessoa, fazia a obra de Deus, acabou de realizar a obra, ele saía. Tanto é que quando Saul se afasta de Deus, a palavra vai dizer, e o Espírito de Deus se retirou de Saul. Ou seja, nós poderíamos apenas viver fragmentos da ação do Espírito. E infelizmente, a gente acha que ainda é assim.
Só que em Jesus, que é o Filho de Deus, nós, a partir do teu sacrifício na cruz, e a partir da sua morte, ressurreição, ascensão ao céu, e o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, nós não mais vivemos fragmentos, mas nós podemos viver uma vida no Espírito. Ou seja, o Espírito não agirá em mim apenas em momentos específicos. Hoje eu estou cheio da glória, então o Espírito está em mim. Aí hoje eu não estou, não. Eu sou templo. O Espírito está em mim. Não é isso que Jesus vai dizer lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando ele entra lá na sinagoga? O Espírito do Senhor está sobre mim. Nós estamos falando então de uma ação contínua, que está ainda em movimento, que não cessou, está permanente, ela reside. Ele não disse, o Espírito Santo de Deus veio sobre mim para agir agora, ou então ele esteve sobre mim. Ele diz, está, é uma ação contínua, porque somos semelhantes a Deus, nós podemos viver uma vida no Espírito, nós podemos ter esta presença perene em nós. Mas sabe qual que é o problema? Nós não nos valemos dessa presença, nós continuamos a viver como se tivéssemos apenas parte, apenas fragmento do Espírito. Por quê? Porque estamos da orfandade, porque vivemos como órfãos, quando precisamos viver como filhos. E é por isso que nós somos chamados à santidade, e é por isso que nós somos chamados a nos revestir de Cristo. Depois eu dizia, né? Passa pela dimensão de saber quem é e de saber o que pode fazer, o que deve fazer. Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre vocação. Vocação é um chamado de Deus a ser e a fazer. O primeiro chamado que Deus fará a nós é um chamado para a vida. Deus te chamou para a vida, você nasceu. Depois, Deus te colocará em uma comunidade. Aqui eu me refiro a uma dimensão paroquial, aonde você vai ser batizado, aonde você vai participar dos sacramentos, e nesta participação você é chamado a cultivar uma amizade com Jesus. Então este é o segundo chamado. O terceiro chamado que Deus nos faz é para a nossa vocação. Então aqui estou me referindo à vida de casado e à vida celibatária, seja como um religioso, uma religiosa, um padre, ou então até mesmo alguém que entendeu que Deus não o chamou para a vocação do matrimônio. Então aqui é vocação. Então Deus me chama a ser em um lugar. Por exemplo, o padre, ele é chamado a ser em uma paróquia. O religioso é chamado a ser em uma congregação religiosa. O esposo, a esposa é chamado a ser na família, no lar. Então Deus nos coloca num lugar, Deus nos planta num lugar. É claro, e para alguns ainda Deus tem um quarto chamado, que é o chamado específico. E este chamado específico, ele vem potencializar a nossa vocação. Eu vou viver então a minha vocação à luz deste chamado específico. Mas tanto para aqueles que não possuem um chamado específico, mas para aqueles que possuem, o destino é um só: é Deus, é céu. Então, eu acredito muito nisso, que a nossa vocação, ela é um caminho de santificação, é um investimento de Deus em nós, para que voltemos para casa. Então é isso que o Senhor me chama a ser e a fazer. Mas aí entra a questão: como fazer? Aqui então nós estamos falando do método.
Se a vocação é caminho de santificação, a grande pergunta que precisamos nos fazer é: como é que eu estou vivendo a minha vocação? Você que é casado, esposo, esposa, como é que você está vivendo a sua vida de esposo, a sua vida de esposa? O teu casamento é para você um lugar de peso. Oh, tem que aguentar esse homem, tem que aguentar essa mulher. Ou é um lugar de santificação? Você entendeu que é o lugar onde o Senhor te colocou, para que, vivendo na santidade, vivendo segundo o Evangelho, nesta vocação, possas não só chegar ao céu, mas fazer com que a tua carne, o teu companheiro, também chegue. Como é que estamos vivendo a nossa vocação? Eis o método. Cada vocação tem a sua dimensão peculiar. Então, não tem como um casado querer viver como um padre ou como uma freira. Também não tem como um padre ou uma freira querer viver como alguém que é casado. Ou ainda, aqueles que estão casados quererem viver a vida de solteiro. Não tem como, não cabe. Vai dar problema. Vai dar problema. Então precisamos entender quais são as exigências da minha vocação para bem viver esta vocação. E se utilizando dela, voltar para o Pai, voltar para Deus. Muito bem, quem é que nos capacita a viver isso? Meu irmão, minha irmã, tudo é graça. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá condições para isso. O mesmo Deus que chama, presta atenção aqui também, o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. É interessante, e Santo Agostinho vai entender isso. Em uma de suas orações ele vai dizer: dai-me o que queiras. Dai-me o que me mandas, manda-me o que queiras. Ou seja, me diga qual é a tua vontade, me diga ao que o Senhor me chama, e conceda a mim as condições necessárias para viver aquilo que o Senhor me chama a viver. Então o mesmo Deus que te chamou para ser esposo é o mesmo Deus que te capacita a ser esposo. O mesmo Deus que te chamou para ser esposa é o mesmo Deus que te capacita a ser esposa. O mesmo Deus que te chama a ser sacerdote é o Deus quem te dará condições para ser sacerdote. O mesmo Deus que te chama a viver a vida religiosa é o Deus quem te dará condições para isso. Mas se nós aniquilarmos tudo aquilo que falamos até agora sobre os atributos do Filho, nós não conseguiremos aproveitar e reconhecer estes investimentos de Deus em nosso favor, em nossa direção. O mesmo Deus que nos chama é o mesmo Deus quem nos capacita. E o quarto e o último atributo do Filho, o terceiro, ok? Vocês estão acordados ainda? Vocês estão aí? Alguns estão, outros não, né? Mas Deus fala no sono também, né, gente? São José, ó, Deus falou com ele no sono, né? Quarto atributo do Filho. Aqui nós vamos falar, então, sobre a vida no Espírito, tá? Trabalhar um pouquinho sobre a vida no Espírito. Jesus vivia uma vida no Espírito. Os fariseus, os mestres da lei, o povo se admirava, né, daquilo que Jesus fazia. Teve até um episódio em que falaram assim: mas quem que é esse homem? Ele fala como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei.
Ele fala e os espíritos maus obedecem. Ele fala e o vento obedece, o mar obedece. Quem é este homem? Ele é filho que vive uma vida no Espírito. Por que Jesus fez o que fez? Por que Jesus realizou o que realizou? Porque vivia uma vida no Espírito. Ele mesmo disse: as minhas obras eu não faço por mim mesmo, mas é o Pai quem faz em mim. Meus irmãos, para podermos continuar libertos como filhos amados, nós precisamos viver uma vida no Espírito. Então aqui nós precisamos lembrar que nós temos os dons do Espírito. E estes dons, eles irão nos capacitar, eles irão moldar a nossa vida moral. Eles são bens que geram santificação em nós. Então não são coisas que nos são dadas para ser colocadas a serviço, não. Nos é dado para tratar a nossa matéria, para tratar as nossas misérias, para tratar as nossas mazelas. É Deus derramando sobre mim o seu dom, para que eu possa nele crescer e me assemelhar ao Filho Jesus. Assim também os frutos. Os frutos, eles me ajudarão, assim como os dons, na dimensão do meu dia a dia, naquilo que eu preciso fazer no dia a dia, nas decisões, nas respostas. Então aqui estamos falando de dons particulares, tá? E aqui justamente reside a nossa orfandade. Nós temos um grande depósito de graça, mas muitas vezes vivemos como se não tivéssemos nada, como se estivéssemos lançados à própria sorte. É igual aquela pessoa que tem um iPhone, mas não sabe mexer no iPhone, né? Eu sou um deles, não sei mexer, sei fazer ligação, mandar mensagem, mexer na internet, essas coisinhas assim, mas tem mais ferramentas, mas eu não sei usar. É basicamente isso. E aí nós temos os carismas. Agora nós estamos falando de missão. Os carismas, sim, são nos dados para ser colocado a serviço. Os carismas são dons para a igreja, para ser colocado a serviço. Os dons e os frutos são graças para a minha vida particular. Ainda nós temos, como eu dizia há pouco, as virtudes teologais. Também são ferramentas que Deus nos concede para viver uma vida no Espírito, para viver como filhos. Temos também as virtudes cardeais, que irão modelar a minha moral, o meu agir moral. Nós temos ainda a palavra de Deus, Sagrada Escritura. Ela também nos ajudará a viver esta vida no Espírito. Temos ainda o magistério da igreja, aonde Deus, por meio do magistério, vai fazer com que a sua presença real, a sua presença sacramental, os teus sacramentos sejam derramados sobre nós constantemente. Você valoriza os sacramentos? Você participa dos sacramentos? Você assiste? Nós precisamos participar dos sacramentos. Viver o nosso batismo, viver a Eucaristia, viver a confissão e todos os demais sacramentos. É por meio do magistério que Deus faz com que esta presença seja perene. Temos ainda a tradição da igreja, que vai nos fazendo com que o nosso depósito de fé chegue até nós.
E tudo isso que eu fui falando, os dons, frutos, carismas, virtudes teologais, virtudes cardeais, palavra de Deus, magistério, tradição, tudo isso faz parte da economia da salvação. Você já ouviu essa expressão? Economia da salvação? O que é isso? Economia da salvação é todo o movimento de Deus ao longo dos séculos para gerar em nós salvação, começando pelo ato da criação até a segunda vinda. Economia da salvação são os investimentos que Deus faz em você, que Deus faz em mim, para cumprir a obra dele. Vamos voltar para a primeira pregação. Qual que é a obra de Deus? Deus não quer nos perder. Por isso Ele investe, por isso Ele gasta conosco, porque Deus não quer nos perder. E a economia da salvação nos ajudará a dar estes passos. Diante disso, nós podemos pegar uma palavra de Paulo. Primeiro, ele vai dizer, são duas palavras de Paulo. Primeira, ele vai dizer: se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Ou seja, não podemos mais viver como escravos, não podemos mais viver na orfandade. E em relação a essa vida no Espírito, Paulo vai dizer: não contristeis o Espírito em vós. E quando é que nós contristamos o Espírito em nós? Além do pecado, é claro. Quando a gente não se utiliza das ferramentas que Deus nos dá. Quando nós não vivemos uma vida no Espírito, nós estamos contristando, nós estamos tolhendo, nós estamos podando a ação do Espírito em nós. Quando nós vivemos como vítima, nós estamos contristando o Espírito em nós. Quando nós insistimos em viver na orfandade, estamos contristando o Espírito em nós. Não tenhais medo, pequenino rebanho, porque é do agrado do vosso Pai conceder-vos o reino. Tá, padre, mas como é que eu vou fazer para permanecer liberto como filho amado de Deus? Está aqui, ó, vivendo como filho e não como órfão, nos valendo de tudo aquilo que Deus nos deu, nos valendo de todos os investimentos que Deus nos deu. Não, padre, mas é difícil, minha irmã, meu irmão. Sim, é difícil. Nós estamos falando de peleja, estamos falando de luta, de suar sangue, estou falando de moleza. Mas nós não trilhamos este caminho sozinho. O Pai vai conosco. O Senhor nos chama hoje então a entrar na filiação. Acorde o seu irmão que está aí e fala: ei, é chegada a hora de entrar na filiação. Não podemos mais viver como órfãos, porque o Senhor nos fez filhos, e nós somos filhos no Filho Jesus. E você vai ficar em pé agora. E é isso que nós vamos rezar. Aquilo que a palavra dizia no início desta nossa pregação: Senhor, nós queremos ser transplantados da orfandade e queremos ser
introduzidos no reino do seu Filho. Por isso nós te pedimos agora, que o Senhor possa constranger em nós aquilo que ainda é empecilho para entrarmos na filiação. Que o Senhor possa quebrar em nós aquilo que ainda é desculpa para não entrarmos na filiação. Que o Senhor possa quebrar o nosso vitimismo. Que o Senhor possa quebrar o nosso coitadismo e nos fazer ressurretos, nos soerguer com a força do Teu Espírito, porque nós queremos, Senhor, uma vida no Espírito. Nós não queremos apenas parte, nós não queremos só fragmento, nós queremos plenitude do Espírito. Nós queremos plenitude do Espírito. Caminhar no Teu Espírito, agir no Teu Espírito, sentir no Teu Espírito, viver no Teu Espírito, porque eu sou filho, templo do Espírito. Pensar no Teu Espírito, responder no Teu Espírito, amar no Teu Espírito, louvar no Espírito, porque eu sou filho, templo do Espírito. Porque sou filho, cante isso. Porque eu sou filho, templo do Espírito. Porque eu sou filho, porque eu sou filho, porque eu sou filho do Espírito. E quando a prova vier, e quando eu estiver no chão, com a Tua mão, ó Pai, levante-me do chão, levante-me do chão, levante-me do chão. E quando as minhas forças se acabarem, Deus, seja a minha força, seja o meu elevador, porque sozinho eu não posso. Eu dependo de Ti, ó Deus, eu dependo de Ti, ó Pai. Por isso eu quero viver uma vida no Espírito. Vai pedindo isso a Deus agora. Porque eu sou filho, eu sou filho, templo do Espírito. Porque eu sou filho, Porque eu sou filho, porque eu sou filho, templo do Espírito. templo do Espírito. Porque eu sou filho, porque eu sou filho, templo do Espírito. Nós pedimos, Senhor, um batismo genuíno do Teu Espírito sobre nós. Nós pedimos, Senhor, um batismo genuíno do Teu Espírito sobre a nossa carne, sobre a nossa matéria. Vem, Senhor, com Teu Espírito sobre nós. Rasti di canta rabasse vedere lava, e alabasse vedere la bara bara la bara
nós, Senhor, o amor que lança fora o medo. Não tenhais medo, pequenino rebanho, porque é do agrado do vosso Pai nos conceder o reino. Não tenhais medo. Mais fogo, mais fogo. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero. Eu não quero que esse fogo apague. 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 Eu não quero que esse fogo. Levanta a tua mão, vai. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague, não. Eu não quero, canta, vai. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo. Pensa na tua família que está na tua casa e canta. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Vai, eu não quero que esse fogo apague. Amados, é o seguinte, nós temos 5 minutos. Você vai soltar sua voz agora, vai começar a orar no Espírito. E na intensidade que o ministério for crescendo, você vai crescendo também a sua oração, amém? Levanta a tua mão agora e começa a orar em Espírito. Começa a orar no Espírito Santo. E de acordo com o ministério for crescendo, você vai crescendo também a sua oração. Solta a tua voz. Você acabou de cantar. Eu não quero que esse fogo se apague. Então sustenta o fogo, irmão. O fogo que Deus derramou na tua vida hoje, para te sustentar na tua casa, na tua família, nas tuas lutas, no novo que Deus te deu nesse domingo. E ele elevador. Vem bateria, vem bateria. Isso, vai crescendo, irmão. Ele cantará lavador. E ele levantou, Isso, irmão. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Continua clamando. É tempo novo. É vida nova. É o novo de Deus na tua história. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Eu só quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo. Eu só quero que ele queime mais. Eu só quero que ele queime mais. Vai. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo. Só quero que ele queime mais. Eu só quero que ele queime mais. É isso, é isso. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Eu só quero que ele queime mais. Que ele queime mais. Ele queime.
Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo acabe. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que... Só quero que ele queime mais. Eu só quero que ele queime mais. Só as vozes, vai, eu não quero. Eu não quero. Esse fogo apague. Eu não quero. Eu não quero que esse fogo Isso, eu só quero que ele queime mais. Para terminar, solta a voz. Eu não quero que esse fogo apague, vai. Meu Deus! Eu só quero que ele queime mais. Vem, ministério, para terminar. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Só quero que ele queime. Eu só quero que ele queime mais. Eu não quero que esse fogo apague. Eu não quero que esse fogo apague. Eu só quero que ele queime mais. Vocês pra terminar, Eu não quero que esse fogo. Eu só quero que... Eu só quero que ele queime. Eu só quero que ele queime mais. Irmão, do tamanho do fogo de Deus no nosso meio, na sua vida, aplauda o Senhor. Aplauda, 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 aplauda pra valer. Viva Jesus Cristo!